exemplo, mas a nossa economia está desenhada de uma maneira que, se não houver crescimento, não há emprego. Eu posso dar um preço, se quiseres. É assim, o dinheiro é formado por dívida. Então, tu tens de pedir dinheiro emprestado e depois de pagar esse dinheiro mais juros. Então, isso no coletivo de todas as pessoas, depois tem que pedir mais juros que obriga Então passas um livro, não? e mais dinheiro emprestado. Dá para ver a maior parte da porcentagem. Sim, ao trabalho. Quando quiseres. Ah, é? Relativamente. É tudo automático, nem todos os bancos. Bem-vindo, Paulo Guerra, falar um bocadinho sobre ecovias em Portugal. Ok, já. Bom, boa tarde a todos. Desde já obrigado pelo convite, para estar aqui um bocadinho. Confesso que estava interessado na apresentação anterior. Como engenheiro, compreendo muito bem aqueles gráficos que ali estavam, não é? Temos muita matemática também sobre isso. E também estou aqui a falar um pouco nessa linha de orientação, sustentabilidade, economia, mas acima de tudo estilos de vida, formas de olhar para a nossa própria vida e alterarmos um bocadinho as nossas rotinas. É isso que se trata da vida. Bom, eu sou engenheiro civil, especializado em projetos de estradas. A engenharia de estradas é uma das engenharias que no planeta mais destrói o mesmo planeta. Porque uma estrada pode ter 300 km vezes 50 metros de largura. Portanto, no que diz respeito à utilização de solos, é algo que é extremamente destrutivo. Para além daquilo que proporciona, que é o crescimento deslocalizado e uma descentralização da concentração de pessoas que acaba por muitas vezes fazer crescer novos polos habitacionais. Vou dar o exemplo dos subúrbios de Lisboa. Não é? Portanto, são possíveis graças às estradas que nós construímos para as pessoas chegarem rapidamente ao centro da cidade. Bom, mas não é sobre esses dramas que hoje venho falar, tínhamos muito para falar sobre isso. Venho falar-vos de coisas mais alegres e de como em 2008, por causa de uma tese de mestrado, a minha vida mudou. E mudou porquê? Porque apareceu na minha vida aquele objeto que vocês ali estão a ver, aquele não é o meu, com muita pena, porque é muito giro. Mas por causa da tese de mestrado na área de engenharia de estradas, eu decidi estudar a bicicleta na cidade de Lisboa. Decidi estudar a cidade propriamente dita, com as suas inclinações, com os seus relevos, com o seu clima, com o seu trânsito, e perceber porque é que nós portugueses, nós lisboetas, não usávamos a bicicleta diariamente. Isto porque, influenciado já por algumas experiências académicas e profissionais que tinha tido na Finlândia, na Holanda, na Alemanha, onde nos tratam como seres iguais a eles e nos dão a chave do cadeado da bicicleta para nós andarmos na cidade. Aliás, na Finlândia eu fui trabalhar no Instituto de Estradas finlandês e pensei que me ia dar um jeep para as mãos, naturalmente, não é? Que é aquilo que eu faço em Lisboa e em Portugal. Deram-me uma bicicleta. Portanto, eu andei a trabalhar durante 3 meses na Finlândia em bicicleta. Ora bem, esse projeto foi tão engraçado que eu acabei por mudar o meu próprio estilo de vida, porque para a tese de mestrado o trabalho de campo era andar em bicicleta. Portanto, eu tinha que conhecer a cidade de Lisboa em cima de uma bicicleta. Vocês agora digam-me um ponto da cidade de Lisboa que eu dou-vos a altitude, digam-me 2 pontos, eu dou-vos a distância, dou-vos a inclinação. Portanto, eu conheço a cidade já de uma forma muito boa do ponto de vista do território, propriamente dito. Bem, esse projeto, que foi, enfim, revolucionador na minha vida, eu que sempre tinha andado de carro todos os dias para o trabalho, acabou por dar origem a uma outra ideia que foi, bom, se eu já conheço Lisboa, se calhar existe mais Portugal para além de Lisboa. Então acabei por começar a olhar para o mapa de Portugal e apercebi-me que, caramba, aqui tanta cidade e vila gira que eu podia visitar. Gostava de falar com os autarcas, com os técnicos superiores das câmaras, perceber quem faz estradas neste país, porquê, e se eventualmente já estavam a começar a olhar para a bicicleta de outra forma e a promover a utilização de bicicleta como meio de deslocação diária. Então vai daí, eu olhei para o mapa de Portugal e achei que este território de 94 mil km² era pequeno e marquei 100 pontos. Vocês estão aqui a ver no mapa, falta ali o Algarve, não sei aqui. E nesses 100 pontos eu decidi que, caramba, como é que eu vou visitar estas 100 cidades todas? Pego o meu carro, gasto uma pipa de massa, de comboio, de autocarro, também gasto dinheiro e nunca mais lá chego. Preciso de imensos dias. Então às vezes comecei a pensar, bom, eu em Lisboa faço 20 a 30 km diariamente na minha bicicleta, para ir para o trabalho, para ir dar aulas, para ir para o gabinete de engenharia, para ir sair à noite, para todo lado, ir às compras, ir ao filo. A diferença é que no final do dia regresso ao mesmo ponto, que é a minha casa. Ora bem, 20 a 30 km em Portugal é a distância média entre 2 cidades, 2 vilas, 2 localidades. Então vai decidir criar um projeto chamado 100 Dias de Bicicleta em Portugal. E no dia 22 de maio de 2010 arranquei de Lisboa, com alguns amigos, e durante 4 meses viajei por Portugal pelo retângulo que vocês estão aqui a ver. Vem ali a capital, eu avancei para o sul, cada ponto é uma localidade, cidade ou vila por onde eu passei,
Os pontos maiores são as capitais de distrito, as 18 capitais de distrito em Portugal continental. Ainda não tive hipótese de ir às ilhas, com pena minha, mas é um bocadinho mais longe e os custos são outros. Mas é lá ir, também dá umas voltinhas. E no fundo demorei cerca de 15 dias a chegar a Sagres. A pedalar, claro, não é? Portanto, eu pedalava 40 km por dia, ou seja, cerca de 3 horas nas calmas, mas com calma mesmo. Também aproveitava a manhã para pedalar, para viajar, para conhecer os sítios. E da parte da tarde reunia com os autarcas, reunia com pessoas diversas que eu ia contactando pelo caminho, falavam-se de bicicletas, de mobilidade. Na altura falavam-se até mais da engenharia de estradas também, que era esse o meu conceito como engenheiro de estradas, conhecer o país. Depois, durante mais uns dias, não se veio aqui, pedalei até a Vila Real de Santo António, e depois comecei a subir. Portanto, isto é Beja, isto é Évora, Porto Alegre, Castelo Branco, uma pequena aventura que eu achei que se o Joaquim Agostinho conseguiu, eu também conseguia. Aí na Covilhã eu subi à Serra da Estrela. Como era de 1 de julho, calor abrasador, eu optei por... Eu pensei que ia muito cedo pela manhã, saí pelas 5 da manhã, quando a luz começasse a aparecer, mas depois pensei, bom, vou subir a serra pelo lado nascente, às 8 da manhã já estou a levar com o sol nas costas, vou arrancar aí às 4 da manhã. Então comecei a arrancar à meia-noite. Peguei na bicicleta, estava a tomar um copo com alguns amigos no centro da Covilhã, e era meia-noite e meia, meia-noite tocou o sino e eu arranquei. E fui lá assim, mas foram lá ter comigo 4 horas depois. E chegámos exatamente todos ao mesmo tempo, eles caíram de bicicleta. Foi uma aventura extraordinária, não só pela bicicleta, mas pela escuridão da serra. E é engraçado como eu vi aquela serra que conheço bem, porque sou de lá. Nunca a tinha visto à noite e com aqueles ambientes. E acima de tudo com os sons. Os sons são assustadores quando estamos sozinhos à noite, no meio de uma floresta, a estar no Alcatrão. Continuei a subir, fui até Bragança, aliás fui ali a um pontinho, como está aqui marcado, que é uma aldeia chamada Rio de Honor, uma aldeia meio portuguesa, meio espanhola, portanto ainda tem assim um estilo de vida um pouco à moda antiga, apesar de naturalmente os idosos estarem a ir e os novos não quererem ficar. Depois percorri toda a zona de Trás-os-Montes, que era lindíssima, que eu não conhecia, nunca tinha estado em Trás-os-Montes. Cheguei ali a Valença, a caminha, e comecei a descer novamente pelo litoral. Aqui fiz uma incursão para ir a Viseu, e voltei a descer para Coimbra, aquilo ali é Aveiro, Coimbra, Santarém, desculpa, Leiria, tens razão, Santarém é aqui, e, novamente, 4 meses depois, no dia 22 de setembro, eu regressei a Lisboa, com muita história para contar, com muita coisa vivida, como devem imaginar, não é? Num território que eu descobri que é vastíssimo, que tem imensas coisas para mostrar, imensas coisas para viver, imensa gente que tem histórias para contar. Eu vou falar um bocadinho sobre esta viagem. Esta viagem permitiu-me fugir um bocado da minha rotina, não é? Como engenheiro de estradas, como pessoa que tem que deslocar diariamente para vários sítios, às vezes de carro também, porque o carro não é nenhum inimigo público a bater, é um utilitário que deve ser utilizado com racionalidade. Em exagero, sim, devemos questionar-nos sobre isso, principalmente quando estamos ali enfiados no meio, não é? A falar mal e a dizer que hoje está trânsito, não é? Quando eu próprio estou lá, eu estou a fazer o trânsito. Ora bem, vou mostrar algumas imagens daquilo que eu vivi. Algesur, portanto, a descer o litoral alentejano. São fotografias mesmo da viagem? São fotografias da viagem, ok? Eu tirei cerca de 12 mil fotografias em 4 meses. Pronto, tenho aqui algumas apenas para vos mostrar. E algumas bem engraçadas. Algesur também, quando lá por lá passei. Já agora devo acrescentar-vos que alguns de vocês poderão estar a questionar: viajaste sozinho? Viajei. Sentiste sol? Às vezes. Mas foi uma viagem, acima de tudo, de conhecimento de gente. Já vão perceber porquê. Sagres, então lá uma fotografia. Esta é a minha bicicleta. 2 alforjes na roda da frente, mais 2 atrás com um saco-cama e uma mala que levava o meu computador portátil, o Magalhães. 2. Que tem os painéis solares por cima, carrega um telemóvel. Portanto, tinha alguma autonomia do ponto de vista energético. Nunca me falhava. Eu não sei se conseguem ver, mas tenho aqui um mini gerador eólico, que à medida que eu pedalo, aquilo gira e também produz eletricidade. E serve lanterna. Enfim, tinha alguns gadgets engraçados. E foi com esta bicicleta que eu fiz 4.520 km em 4 meses. Portanto, cerca de 45 km por dia, de média. Aqui, a caminho de Alcotim, ainda Algarve, portanto, uma barragem. Eu decidi parar e fazer um pequeno desvio. Portanto, eu apanhava momentos destes. O Alqueva, que eu ainda não tinha visto desde que ele tem a barragem. Portanto, acreditem que parece um oceano. É muito estranho. Foi muito estranho chegar lá e ver aquela imensidão, aquele mar extraordinário. Para quem conhece o Alentejo. Cá está, a subida à torre. Portanto, eu fiquei lá um bocadinho para ver o nascer do sol. Eu cheguei lá, eram 4h30 da manhã. Portanto, já estava à noite e fiquei lá um bocadinho. Tenho os óculos que um colega meu que faz esqui me emprestou. Porquê? Para a descida. Caramba, descer a Serra da Estrela é espetacular, acredito.
né? Demorei 4 horas a subir e 35 minutos a descer. E claro, tinha que ir bem agasalhado. É que apesar de ser verão, as temperaturas andam à volta dos 25, 30 graus, mas lá em cima estão 9 graus à noite, no verão. Portanto, eu tinha que ir bem protegido. Claro, o Douro, o fabuloso Douro, que eu também confesso não conhecia muito bem. E acredito em pedalar por aquela estradinha que há ali, independentemente de ser a subir ou ser a descer, é algo que enche a alma e que nos cansa, claro, fisicamente, mas que nos rejuvenesce. Macedo de Cavaleiros, algumas das surpresas que eu fui apanhando pelo caminho, aquilo é um açude que eles fizeram. Curiosamente, a água é quente. Portanto, eu conheço poucos sítios em Portugal onde a água seja realmente quente. Ali é quente. Estará nos 25, 26 graus, à vontade. A água tão quente só nos Açores é que encontrei, naquelas quedas de água que vêm lá das Furnas. Trás-os-Montes, aqui perto de Chaves. Já estão a ver Espanha, as montanhas lá do outro lado. Sabem como é que eu aprendi a distinguir Espanha de Portugal? Pela densidade, pelo número, pela quantidade de geradores eólicos que as montanhas têm. A Espanha tem 3 vezes mais. Portanto, eu consegui perceber onde é que estava uma serra portuguesa e uma serra espanhola, pela quantidade de geradores eólicos. Trás-os-Montes é espetacular porque as cidades de Trás-os-Montes estão no topo das serras. As serras têm 1000 metros de altitude. Portanto, eu para passar de uma cidade para outra tinha que descer e voltar a subir. Portanto, então andava assim em Trás-os-Montes. Mas vale a pena. Chaves, uma cidade também lindíssima, por onde passei. E claro, se o Agostinho da Silva consegue, o Agostinho, como é que é o Joaquim Agostinho, consegue, eu também consigo. Pronto. O Monte da Senhora da Graça é assustador. Custou mais um monte que só tem 1000 metros de altitude do que a Serra da Estrela. Porquê? Porque a Serra da Estrela foi lá à noite. Eu não via absolutamente nada do caminho. Aliás, a lanterna que eu levava era do dínamo da bicicleta. Portanto, quanto mais devagar pedalo, menos luz tenho. Portanto, eu ia devagarinho, portanto, eu não via o topo da serra. Eu ia andando, ia pedalando. Aqui, eu pedalava 15 minutos, olhava para cima, porra. Pedalava mais 15 minutos, olhava para cima, mas não é nada. Vocês conseguem ver a estrada ali, estão a ver? Portanto, ali aos zigzags, depois dá 3 voltas lá em cima antes de chegar à capela. Portanto, foi duro, psicologicamente, mais a Senhora da Graça. Vocês são daqui? Como? Onde é que é a Senhora da Graça? Mondinho Basto. Minho. Ok? Aliás, faz parte da volta a Portugal. Todos os ciclistas passam por lá numa das etapas da volta a Portugal em bicicleta. Lá em cima, pronto, tinha que ser, não é? A extraordinária visão que nós temos, não é? De um Portugal desconhecido. Que achamos que Portugal são as cidades e vilas que nós visitamos. Mas, na realidade, se nós retirarmos os pontinhos das cidades e vilas que nós visitamos, ainda ficamos com 99,9% do território, que é o caminho entre elas. E é isso que a bicicleta me permitiu viver. Foi a viagem, o caminho, o território entre as cidades. E as experiências e as pessoas. Ponte Lima, Caminha, a Foz do Rio Minho, lindíssimo também. Uma ciclovia entre Caminha e Vieira do Castelo, com a linha de comboio, que aliás esta ainda funciona, entre Porto e Vigo. Uma zona lindíssima junto ao Atlântico. Claro, no Porto, não é? A beber esperem lá, ver se eu me lembro, um Churchill branco seco. Um Porto Churchill branco seco, uma coisa divinal. Portanto, ao final do dia de pedaladas, portanto, e aqui fiquei, estava aqui com o meu host, já agora em 4 meses, eu só por 2 vezes é que tive que recorrer a residenciais e hotéis. Portanto, aqueles 4 meses, daqueles 120 dias, porque eu pedalava 6 dias, descansava 1, portanto, aqueles 120 dias, 118, eu fiquei em casa de alguém, sempre, nesta viagem. Já vos vou explicando porquê e como. A descer o rio Mondego, aqui perto da barragem da Aguiera. Aliás, eu achei este ambiente extraordinário porque esta vegetação, se eu dissesse que isto era no Vietnã, vocês acreditavam. Portanto, eu fiquei fascinado, como é que eu nunca tinha estado aqui. Esta é a antiga Estrada Nacional, Estrada da Beira, só que agora não tem trânsito porque existe o IP3, então é espetacular pedalar por ali e por estes ambientes. Depois havia umas praias fluviais lá mais abaixo, que eu também aproveitei para mergulhar, peço desculpa. Portina Rábida, portanto já na descida, digamos, pelo litoral para baixo. Claro, no dia 88 da minha viagem, eu tenho o relato do blog dos científicos em Portugal, que se alguém quiser consultar na internet, que eu diariamente ia fazendo o relato para as pessoas acompanharem. Tive 50.000 visitas durante a viagem. E aqui Fátima, porque Fátima, portanto, além de fazer parte do caminho, a minha mãe pediu-me para lá passar. Porque devem imaginar que um mês antes de eu arrancar, quando disse à minha mãe que ia fazer esta viagem, ela começou a chorar. Portanto, e disse-lhe, eu vou rezar por ti todos os dias, portanto, tu vais ter que passar por Fátima a agradecer por não teres tido nenhum acidente. E não tive um único acidente. Já vos conto uma história engraçada sobre Fátima e a fé, das coisas que vão acontecendo.
Bom, para vocês não pensarem que isto foi uma viagem solitária, que foi no seu percurso. Portanto, quando eu viajava entre localidades, cerca de 35 dias, eu tive companhia de pessoas que me acompanhavam de uma etapa para a outra, mas nas outras etapas eu pedalava sozinho. Mas só para vocês verem como, tirando o caminho, toda a viagem foi, acima de tudo, uma viagem social, de contato com pessoas. O Ministério da Educação, ao saber da minha viagem, pediu-me: Paulo, já que você vai viajar, nós arranjamos numa escola nas cidades onde você vai passar e você vai apresentar o seu projeto e falar com os miúdos, promover a mobilidade ciclável, promover estilos de vida saudáveis, etc. Isto é numa escola em Algesur, onde eu estava a apresentar já algumas das fotos que eu tinha captado nos dias antes e falar um bocadinho da bicicleta, como eu no meu dia-a-dia também utilizava a bicicleta. E há uma pergunta que eu me habituei a fazer a estes miúdos, e eu apresentei desde primários até ao secundário, e fazia sempre esta pergunta: quem lá em casa tem pelo menos uma bicicleta? E a resposta dos miúdos era sempre esta. Portanto, a bicicleta é um veículo que está presente nas nossas vidas. Ou esteve quando nós éramos mais jovens. Se calhar houve uma fase da adolescência, da vida inicial adulta, que abandonámos a bicicleta, mas depois, se calhar mais tarde, voltámos a pegar nela. Foi o que de resto me aconteceu. Estive 20 anos sem pegar numa bicicleta. Aprendi a andar de bicicleta em miúdo, a adolescência ainda andava, depois veio a faculdade, veio o trabalho, portanto, e acabei por esquecer e abandonar a bicicleta. Descobri anos mais tarde e voltei a descobrir que andar de bicicleta volta a fazer-me sentir criança no meu dia-a-dia. Fiz 40 anos a semana passada, portanto é bom termos este estado de espírito. Naquela escola descobri que um dos miúdos deslocava-se de bicicleta para a escola, acompanhado pelo pai, que também trabalhava na vila, é alemão. Não é português. Aqui em Vila do Bispo, eu cheguei lá no dia 1 de julho, dia da criança, portanto, então fui recebido na Câmara Municipal e disseram: olha, venha participar nas celebrações do dia da criança. Então fiz uma pequena apresentação para os miúdos e depois disse-lhes: quem quer montar na Poderosa? Portanto, eu chamei a minha bicicleta de Poderosa em homenagem à moto do Che Guevara, com que ele viajou por toda a América do Sul. Depois os miúdos fizeram fila, portanto, e todos queriam montar na bicicleta com que o senhor engenheiro andava a dar a volta a Portugal em bicicleta. Há algumas fotos que eu fui tirando, isto é aqui na Moita, bem perto. Portanto, um pai a passear num fim de semana, numa feira, com o miúdo atrás, o mais crescidito vem lá atrás. Há muitas alternativas, sejam quais forem as desculpas que nós digamos para não utilizar a bicicleta, eu posso sempre arranjar-vos uma desculpa para utilizar. Fala-se no nosso clima, não é? Que agora até está chuvoso, experimente ir para lá na Finlândia com menos 5 e depois eu digo-vos o que é que eu faria. Campo Maior, um pai que construiu esta bicicleta para levar os dois miúdos à escola. Eles vivem a cerca de 1500 metros da escola, ele todos os dias de manhã vai levar os miúdos à escola. Curiosamente já construiu uma outra bicicleta com 4 lugares, que é para a mulher também. Aqui em Ponte Lima, portanto, alguém que andou a passear e levava ali o outro lado para uma ou duas crianças. Olhão, Algarve, portanto, um casal que andava a passear com a sua bicicleta e apesar do medo não ir lá, percebe-se pela cadeirinha que de vez em quando a criança os acompanha. A polícia, em Faro, que todos os verões, portanto, eles fazem patrulhamento em bicicleta, não só na Expo, em muitos sítios do país. Aqui, a paragem numa tasca, curiosamente na etapa entre Olhão e Vila Real Santo António, tive a companhia de um casal, que já vão ver mais à frente, e aqui parámos para, claro, comer qualquer coisa. Mas, claro, eu andava à procura de uma série de infraestruturas para perceber o que é que se fazia no país. Então, há ciclovias azuis, há ciclovias amarelas, há ciclovias encarnadas. Portanto, estamos num país das cores em que qualquer câmara faz estradas. Qualquer pessoa neste país faz estradas. E pinta-as da cor que quer, põe os sinais da cor que quer. E é isso que, infelizmente, às vezes cria quer exageros, como nós temos, no caso das autoestradas, quer às vezes erros que fazem com que se façam estradas que estimulam excessos de velocidade. Portanto, há aqui, cada vez falo mais na calma e tráfego, cada vez falo mais na qualidade de vida dentro de uma cidade. É difícil tê-lo se 90% da largura de uma rua está ocupada com alcatrão. Portanto, e temos muitas avenidas em Lisboa onde isso acontece e por todo o país. Isso verifica-se também. Portanto, e esta falta de normalização em todo o país que vai criando. Há situações boas, naturalmente, de relatar, mas há outras menos boas. E reparem como cada vila, cada cidade faz aquilo que acha em cima do passeio, ou ao lado da estrada, ou seja o que for. Bom, eu fiz aqui uma pequena montagem. Isto é em Portimão. Não sei se há aqui alguém de Portimão, mas desculpem, Portimão, achei a cidade horrível. Horrível, feia. Tem torres com 15 andares lá, com avenidas tipo esta, ruas, não é? Parecem vias rápidas, os carros passavam ali a 100 a hora. Não há medidas de calma e tráfego, portanto a cidade está exclusivamente virada para a praia. A praia é muito boa, mas a cidade em si
peca na parte da beleza, da qualidade de vida. Eu fiz esta pequena montagem, vocês podem ver que o carro continua a ter espaço na sua via de rodagem e ainda há ali 1,5 metro para o corredor ciclável. Portanto, isto eu uso este exemplo às vezes para as autarquias, para eles perceberem qual é o problema desta via demasiado larga. Estimula velocidades em excesso. Não é por acaso numa autoestrada eu faço a via com 3,75 metros de largura, que é para vocês andarem depressa com o vosso carro, mas na cidade fazemos com 2,5 metros, 2,75 metros. Para quê? Ao serem espremidos, vocês sentem que não estão tão em segurança e que logo o automobilista reduz a velocidade na sua condução. Portanto, atualmente a política é mexer geometricamente nas estradas para estimular velocidades baixas nos condutores. Vila Real de Santo António, a saída de uma mercearia. As pessoas andam muito em bicicleta em Vila Real de Santo António. Aqui uma ciclovia, em Vila Real de Santo António também. Está bem ordenada a cidade, tem medidas de acalmia de tráfego, tem qualidade de vida. Gostei bastante. Campo Maior, a reunir com o Presidente de Câmara. Medidas de calma e tráfego. De acalmia de tráfego. Acalmia significa reduzir a velocidade e limitar a possibilidade de manobras bruscas. Possam provocar acidentes graves e consequências graves. Medidas de acalmia de tráfego. Aqui era Campo Maior. O Presidente da Câmara tinha prometido, quando votaram nele, fazer uma ciclovia na cidade. Ele não sabia bem onde, nem como, nem porquê. E a 3 km da vila, Campo Maior é vila, existe o Parque Industrial, de resto onde estão os Cafés Delta, a fábrica dos Cafés Delta. E ele queria fazer um corredor ciclável e de repente eu a pedalar por lá, percebi que no Alentejo os lavradores são obrigados, os agricultores são obrigados a criar um corta-fogo onde não podem cultivar. Porque se uma das searas arder, o fogo não passa para a outra seara. Eu disse-lhe, olha, tens aqui os 3 metros de largura para o teu corredor ciclável. Se tu disseres ao lavrador, olha, eu vou-te pavimentar isso, escudas têm que voltar a lavrá-lo para o resto da vida, deixa 10 pessoas passarem lá de bicicleta. Estou a pensar avançar com essa solução. Às vezes as coisas estão lá e nós não as vemos, não é? E já vos vou falar um bocadinho mais à frente do hardware e do software. Ora bem, algumas ciclovias que eu fui apanhando ao longo do país, esta aqui perto de Gaia, junto ao litoral entre Caminho e o Porto, já há muitas ciclovias, na zona de Leiria também, na zona de Aveiro, aqui Ovar. Quando eu passei por lá fiquei impressionado com a quantidade de bicicletas que há por lá. Ainda se utiliza muito. Portanto, Ovar ainda está no limite ali da zona da Ria de Aveiro. Ovar, Mortosa, Águeda, Aveiro, Ilha, Vagos. Portanto, as pessoas ali ainda mantiveram a cultura de utilizar a bicicleta. Apesar de terem visto a vida a dificultar-se porque começaram a construir umas vias rápidas para a praia. A coisa começa a ser difícil de utilizar a bicicleta. Eu sou de lá da zona, então ainda há muita fábrica de bicicleta. Ainda há. E estão agora, na verdade, eu tenho verificado que elas estão a renascer e a voltar a produzir. De resto, a órbita fabrica para todo o mundo. Foi a órbita que criou o sistema de bicicletas partilhadas de Paris, lá estão, e fabrica ainda a Rodi, fabrica Rosas, fabrica Feliz, creio eu, estamos a Tabora ainda também. Portanto, nota-se um renascer das cinzas da indústria, até porque, e no outro dia contactei com um empresário, ele tinha uma empresa, tem uma empresa metalomecânica em Alenquer, já há 20 ou 30 anos. Então, portanto, as metalomecânicas trabalham essencialmente com a indústria automóvel, com a parte industrial, não é? E o que é que ele está agora a fazer, porque nos últimos 2 anos não tem tido trabalho? A fabricar componentes para bicicletas. E está a sobreviver, e diz ele que isto está a superar as minhas expectativas. Portanto, ele agora começa a fazer as rodas dentadas das bicicletas, dos carretes, alguns desviadores, guiadores, porque toda a maquinaria que ele tinha, que produzia material para indústrias que agora estão em crescimento, a indústria das bicicletas está a renascer. Portanto, é muito interessante verificar essa... Isso é boa notícia. Essa é? Sim. E a zona de Águeda está a renascer também. Ora, aqui a Mortosa, penso que não estou enganado, ou ainda Ovar, talvez. Não sei, não consigo verificar aqui. Reconhece alguma rua? Talvez seja a Mortosa, não sei. Eu confundo um pouco as duas. Aqui mais bicicletas naquela zona, portanto, entre Ovar e Mortosa. Aliás, há uma fotografia muito famosa que eu não tenho aqui, que é uma escola secundária da Mortosa, com umas 500 bicicletas lá estacionadas dentro, dos alunos, professores e funcionários. Aqui, entre a Mortosa e a praia se não me engano, Torreira, portanto, eles, quando arranjaram a Estrada Nacional, a Junta Autónoma de Estradas, agora o Instituto de Estradas, criou a ciclovia por causa da tradição das pessoas andarem de bicicleta. Portanto, em 5 km, estamos a falar de 15 minutos de bicicleta ou 20 minutos, as pessoas vão de Mortosa à praia, em condições de segurança quase perfeitas. Cá está. Esta é a bicicleta Velib. Velib é o sistema de bicicletas
de Paris, em que eles partilham a bicicleta, as pessoas passam um cartão, distraem com a bicicleta e dão a sua voltinha e deixam a bicicleta no seu destino. Não têm que devolver a bicicleta no sítio onde a levantaram. Estão lá cerca de 22 mil bicicletas que foram fabricadas na órbita, em água. Todo o sistema, quer o sistema eletrónico, quer a bicicleta. Eles já têm outros sistemas também espalhados pelo país. Uma das coisas que eu apanhava muito, pequenas localidades, estradas secundárias, portanto eu escolhia sempre viajar nas estradas secundárias com pouco tráfego, porque além de serem mais seguras do ponto de vista rodoviário, levam-me a visitar os sítios mais giros e são muito mais confortáveis acusticamente, que ter um caminhão a passar por mim a 80 a hora, 90 a hora, não é propriamente agradável e é assustador. Portanto eu escolhi sempre as estradas secundárias e reparei que em muitas localidades começam a recuperar os antigos marcos de estrada, a sinalética tradicional, que me parece um conceito muito, muito interessante. É que isto dura 100 anos, não? Daqueles sinais de alumínio duram 3 ou 4, não é? A ciclovia do Pinhal de Leiria, que vai da Marinha Grande até São Pedro do Moel, toda aquela zona está muito bem também preparada para turismo de lazer, ou seja, as pessoas podem passear à praia em bicicleta, que é muito mais agradável do que no verão irem de carro, porque apanham trânsito, não é? E engarrafamentos. Isto é a Lagoa de Óbidos, portanto, o lado norte, que é... ajudem-me agora... Lagoa de Óbidos e Foz do Arelho. Foz do Arelho. Portanto, esta ciclovia vai até às Calas da Rainha, portanto, e contorna toda a barragem até o outro lado. Torres Vedras, quando por lá passei, curiosamente eles estavam a apresentar o plano da rede de ciclovias de Torres Vedras. E já vos vou falar um pouquinho, porque eu gosto de trabalhar com eles nestas matérias também. E é aí que eu queria chegar-vos, que é, às vezes, um projeto, uma viagem, algo que nós fazemos apenas com uma paixão, portanto, que não temos a intenção de ganhar dinheiro com aquilo, pode transformar-se num negócio. Já vamos ver em que é que isto se transformou num negócio. Já à chegada, quase no fim, a ciclovia do Guincho, é muito interessante também, portanto, do Guincho a Cascais eu vou sempre em ciclovia, que é muito interessante, e aqui, o último dia, portanto, o último dia foi Cascais, Lisboa, e tinha algumas pessoas à minha espera na Torre de Belém, Miguel Barroso, também um grande ativista nas bicicletas, alguns estrangeiros estavam por lá e algumas pessoas que acompanharam a minha viagem, que fizeram companhia nos últimos 7 km, portanto, de Belém até à Câmara Municipal de Lisboa, onde ia ser recebido pelo vereador para fazer uma apresentação, porque era o dia 22 de setembro, que é o Dia Europeu da Mobilidade, ou Dia Europeu Sem Carros. Portanto, eles estavam com uma série de eventos e eu fui lá apresentar, tentar acabar de chegar e fui lá apresentar o meu projeto. Bom, uma aventura é sempre uma aventura, não é? Tem aspectos bons, aspectos menos bons, os mais divertidos, outros mais trabalhosos. O primeiro furo ocorreu logo à chegada à Troia, portanto, quando eu fui de Lisboa, para o 4º dia, depois de atravessar o roçado de ferry, assim que cheguei ao outro lado, tinha um pneu em baixo. Pronto, aquilo agora está lujosíssimo. Toda aquela zona, a entrada ali na Troia, está lindíssima, está a ser recuperada para um turismo que eu diria para um setor que pode pagá-lo. Então eu lembro que estava ali uns tipos de fato e gravata, uns empresários, e eu todo equipado a ciclista, vi a bicicleta ao contrário, desmontei a bicicleta quase toda, tive de tirar alforjes, eles começaram a rir e vieram falar comigo sem qualquer problema, portanto, mas eram pessoas sensibilizadas para a questão da bicicleta. Realmente não é bonito ver, mas consegui-me dar a camaradada da bicicleta. A logística. Ora bem, eu ia ficando, porque eu promovi isto nas redes sociais, na comunicação social, às segundas-feiras de manhã eu falava na rádio e dizia para onde é que eu ia passar, portanto, dizia o que é que eu tinha feito na semana anterior, para onde é que eu ia passar nos dias seguintes, e as pessoas ouviam-me e telefonavam, porque eu deixava o meu número de telefone. Você vai passar aqui na minha terra e tal, você vai cá dormir em casa, está bem, pronto. Portanto, eu não sabia quem era, não perguntava onde é que vinham, não queria saber. Tá? Também de certeza que as pessoas identificam-se com duas coisas, no caso desta viagem, com o ciclista, propriamente dito, não é? Porque com o viajante, qualquer pessoa gosta de ouvir as histórias de um viajante, seja ele a pé, seja ele em bicicleta, seja ele de autocarro, de comboio, e depois identificavam-se com a bicicleta. Portanto, e estes dois itens faziam com que as pessoas tivessem uma grande empatia e depois, claro, queriam sempre contar essas histórias. A logística, em casa das pessoas, lavava a roupa e passava a ferro, quando tinha que ser. Eu não sei se tinha aquela alguma fotografia, mas eu levei um meu fato e a gravata na viagem. Porquê? Para reunir com os senhores presidentes de Câmara, caramba. Não ia reunir vestida a ciclista, não é? Portanto, então eu tinha alguma logística, onde, aliás, estava ali a passar uma camisa branca, porque provavelmente iria reunir com alguém mais à frente. O Yuri, que apesar de ter um nome russo, é bem português, a esposa e a família, por não estar lá em casa, portanto, os dois miúditos mais velhos a brincar com a bicicleta, porque achavam curioso, portanto, ele acompanhou a passagem em Sines. O Daniel, na etapa que eu fiz de Vila Nova de Mil Fontes para Zamojeira do Mar, ele telefonou-me, foi um domingo, olha lá, onde é que estás? Olha, estou em Vila Nova, vou agora para a Zamojeira. Espera aí que eu vou ter contigo. Ele na sua R1, portanto a R1 é assim um motão
são 1100 centímetros cúbicos, não sei quantos cavalos. Portanto, ele percorreu aquela etapa, que foram 25 km, a 20 à hora ao meu lado. Portanto, na Estrada Nacional, que nós íamos, vocês conseguem até ver o separador central, portanto, na berma, ele ia a 20 à hora ao meu lado. Fomos a conversar, descontraídos. Só para vocês verem que às vezes uma viagem pode parecer solitária, tem muitos momentos de convívio. Aqui a família que me albergou em Olhão, curiosamente são os pais de um amigo de Lisboa, portanto foi ele que telefonou aos pais, pai, vai passar aí um amigo. Aqui curiosamente é em perto de Elvas, o que é em Elvas, esperem lá, desculpem, Serpa, isto é em Serpa. Ora bem, em Serpa eu cheguei lá, fui falar com o Presidente de Câmara, reuni, conversei com ele sobre as estradas, sobre o futuro, os projetos e tal, e depois estava lá um senhor a ouvir a conversa. E depois ele perguntou, onde é que você vai dormir hoje? Ainda não sei, ainda não tenho sítio para dormir. Então, para lá que eu vou só ao meu irmão, que ele tem um empreendimento turístico, que recuperou uma antiga casa árabe para turismo. Foi um dos sítios mais luxuosíssimos onde eu dormi, onde eu pernoitei, a convite de uma pessoa que viu que tinha um irmão. E muitas das minhas pernoitas eram assim. Chegava ao local, ainda não tinha sítio onde dormir, porque eu tinha sempre um último recurso muito interessante, antes do tal de pagar, não é? Que eram os bombeiros. Eu pernoitei talvez uma dúzia de vezes nos quartéis de bombeiros, eles são extraordinários. São mesmo os soldados da paz. Nós num quartel de bombeiros sentimos que aquela gente está ali para nos salvar. São capazes de dar a vida por nós. E essa energia positiva transmite às pessoas. E há ali sempre uma empatia muito grande. De resto, já vos vou contar um episódio num dos quartéis de bombeiros. Não pela positiva, infelizmente, mas já vos vou contar. Um grupo de amigos de Lisboa foram ter comigo a Évora. Ou seja, eles pegaram no carro e foram os 5 almoçar comigo a Évora. Portanto, eu pedalei até Évora e depois encontrei-me com eles lá. Portanto, e eles fizeram esta surpresa também. Isto é em Elvas. O clube de BTT local soube da minha passagem, contactaram-me, a gente gostava de conversar contigo e tal, vens cá, estás connosco, e depois pernoitei na sede do clube de BTT deles, porque eles tinham lá um sofá, eu levava o meu saco de cama, portanto, se tivesse um duchinho para eu descontrair, eu dormia em qualquer sítio. Aí confesso-vos que eu sou um pouco comodista, ou era, até à altura, mas nesta viagem eu assumi, pá, eu vou ser um viajante. Vou ser um viajante. Portanto, e tudo o que aparecer, todas as experiências que encontrar, é isso que eu vou... E posso dizer-vos que cheguei a dormir desde empreendimentos luxuosíssimos até à subcave de quartéis de bombeiros onde eles guardavam o material de lixeira, com as teias de aranha assim, penduradas nos objetos, com ratos a passar. Pá, mas eu disse não, eu vou dormir aqui, não quero saber. Há experiências que nós devemos passar e que nós devemos ultrapassar-nos a nós próprios e dizer não, é assumir isto, tenho que continuar. Ora bem, dormi por 2 ou 3 vezes na Santa Casa da Misericórdia. Acontecia chegar às vilas e eu próprio às vezes perguntava, olha, se conhecerem alguém, não se importa albergar um ciclista por uma noite, eu só preciso de tomar um duche e um sítio para esticar o saco de cama. Então, telefonavam para a Santa Casa da Misericórdia e eu lá a dormir. Depois era engraçado jantar com os velhotes. Caramba, os velhotes queriam falar, ouvir. Foi muito interessante também essa experiência de, no fundo, viver um pouco a solidão de um lar, a solidão de uma Santa Casa. Pronto, este foi o maior quarto onde eu dormi. O pavilhão ginódesportivo dos Bombeiros de Valpaços tem para aí 20 por 25 metros e como eles tinham a camarata cheia, porque estávamos em pleno verão e no verão eles têm os bombeiros todos de prevenção, não tinham uma única camarata, uma cama na camarata livre, então meteram-me um colchão aqui no canto do ginódesportivo. Porreiro, está confortável, não tem qualquer problema. De manhã é só enrolar o saco de cama e arrumar o colchão e ir à vida. Portanto, e foram belos momentos que eu passei. Aqui, Quartel de Bombeiros de Santa Combadão. Na verdade isto chama-se o Centro de Comando da Região Centro. Penso que é assim. Eu estive lá no dia em que houve aquele grande acidente no A25 junto a Aveiro, com 60 ou 70 carros, em que morreram 6 pessoas, algumas delas carbonizadas. Portanto, eles arrancaram daqui, quer os helicópteros, quer os bombeiros, para acudirem à situação. E os bombeiros, quando chegaram, eu nunca tinha sentido aquela energia. Havia bombeiros a chorar. Que aquilo era basicamente um cenário de guerra, quando se chega a um cenário daqueles, não é? Com incêndios, com pessoas mortas, com pessoas carbonizadas, e eu vivi essa experiência, ou seja, não estive no local, mas no regresso dos bombeiros, as histórias que eles contavam e a forma como eles estavam cabisbaixo, eu nunca tinha visto um bombeiro daquela forma. Portanto, foi mesmo muito pesado, foi mesmo muito... Foi um dia de luto, basicamente, porque pelo acidente em si, pelas pessoas que se viram envolvidas de alguma forma nisto. E aqui a bicicleta ao lado do helicóptero. Achei interessante. Este foi a foto do dia de arranque, com algumas pessoas. Curiosamente não se vê aqui, mas estava lá o vereador da Câmara, Sá Fernandes, um homem amante também das bicicletas, tem construído umas ciclovias, uns jardins.
Arraiolos, um clube de BTT de Arraiolos que me acompanhou naquela etapa. Uma visita a uma salsicharia em Estremoz, porque me convidaram para ir visitar a salsicharia, e claro, ofereceram-me alguns enchidos que eu não recusava. Chegaram-me a oferecer garrafas, queijos, eu não recusei nada, porque eu carregava com aquilo e depois ia consumindo. Portanto, não tinha qualquer problema. Eu tenho lá em casa cerca de mais de uma centena de livros e de guias turísticos, roteiros que me foram oferecendo pelo caminho, medalhas. Esta foi uma experiência muito engraçada. Em Estremoz, o Regimento de Cavalaria 3 convidou-me para ir lá fazer uma apresentação sobre o que eu estava a fazer, que eles achavam interessante, de certa forma, também se identificavam com esta questão da autonomia, de viajar, a carregar a trouxa toda, não é? Portanto, eles quase que me consideravam um militar, apesar de eu nunca ter ido à tropa. Mas curiosamente eles não estão com esta atenção a olhar para mim. É que estava a dar um jogo de Portugal, era o ano do Mundial, que nós ganhámos, não sei se foi à Coreia, 7-0. Pronto, então, mas eles não estavam a olhar para mim neste momento. Mas foi um momento interessante também, porque eu estava ali na mesa de oficiais com eles, um momento extraordinário. Ali ao meio, o Presidente de Câmara de Campo Maior, um grande esportista, amante do BTT, que acompanhou-me na etapa de Campo Maior a Porto Alegre, fez-me companhia. Ele e mais 2 pessoas. Portanto, muito interessante esta viagem. Em Fão, isto foi já fins de agosto, Fão é uma pequena localidade ao pé de Esposende. E o Presidente da Junta telefona-me: olha, eu estou aqui a organizar um pequeno evento sobre bicicletas e vai coincidir com o seu dia de chegada aqui. Nós tratamos tudo, você só tem que vir, apresentar-se, fazer uma apresentação, dorme cá. E a gente, ok, porra, não tem problema nenhum. Então, eles foram-me esperar a meio do caminho, com um grupo de gente. Neste dia até houve batedores da polícia, ambulâncias. Foi um grande passeio organizado e acabei por ter esta experiência de pedalar com uma série de gente, com famílias, e que me apoiaram. Uma das reuniões mais sui generis que alguma vez tive na minha vida. Do lado esquerdo, o vereador da mobilidade da Câmara Municipal do Porto. Do lado direito, o responsável pela via pública. Portanto, eu reuni com os dois. Porquê é que foi surreal? Por várias razões. Muitas vezes eu chegava às vilas, às cidades, e não tinha nada marcado. Ninguém sabia que eu ia chegar. No caso do Porto, isso aconteceu. Eu não consegui arranjar o contacto de ninguém, mas cheguei lá, num dia, fiquei em casa do Paulo, e no dia seguinte peguei a bicicleta e de manhã fui bater à Câmara Municipal do Porto. Bati à porta, tendo uma senhora: o que é que você quer? Olha, eu estou a fazer este projeto, vou dar a volta a Portugal em bicicleta, gostava de falar com o vereador. Ela olha assim para mim, ela devia estar a pensar: este gajo deve ser maluquinho, com certeza. Mas mesmo assim, ela foi pegar no telefone, lá falou com alguém, e quando sai diz ela assim: você está cá às 3 da tarde? Estou. Então o vereador vai recebê-lo. Portanto, começou logo a ser sui generis por aí, porque é relativamente fácil chegar às pessoas, quando nós temos uma ideia, queremos apresentar um projeto, queremos conversar. As pessoas gostam de partilhar informação, gostam de partilhar experiências. E depois, foi uma das reuniões mais sui generis, porque um homem do Sul, 2 homens do Norte, caramba, que eu levei porradinha. Mas porradinha, os primeiros 10 minutos, você está no sítio errado, você não parece nada de Lisboa, cara. Estavam sempre assim para mim, com aquela pronúncia, não é? E eu a querer falar de engenharia, de estradas, a manter alguma seriedade. Você aqui não vende o seu peixe, nada. Nós somos muito melhores do que lá no Sul. Só passar 10 minutos é que eu lhes disse: sabem que eu não sou de Lisboa, sou Beirão, nasci na Beira Alta. Caramba, eu logo vi. Bom, a partir daí foram buscar os projetos que tinham na gaveta, secretos, mostraram-me o que é que iam fazer na zona do hospital, das universidades. Caramba, abriu logo ali uma porta e eu dizia: não, eu sou da Beira Alta. Eu logo vi. Na verdade, eu sou 50% de Lisboa, 50% da Beira Alta. Mas a partir daí foi extraordinário ver que eles tinham essa preocupação, tinham o conhecimento, tinham a sabedoria. Pronto, às vezes as câmaras querem fazer coisas, mas somos nós próprios que não deixamos. Porque nós somos muito resistentes à mudança, muito. Mesmo que seja para melhor, mas somos muito resistentes à mudança. Instituto Politécnico de Leiria, investigadores e professores que ali estão, por trás vocês estão a ver um sistema que eles desenvolveram de partilha automática de bicicleta, que eles próprios constroem um painel eletrónico, os cartõezinhos, as bicicletas estão trancadas, eu tenho um cartão, passo na máquina, ponho um código pessoal, destranco uma bicicleta. Isto chama-se um sistema partilhado de bicicletas. Já há muito que se fala para termos um em Lisboa, em Portugal existe um, que é em Vila Moura, foi o primeiro a ser instalado, está a ter um grande sucesso, e agora outras câmaras querem seguir esse desafio também, porque é muito interessante eu poder utilizar uma bicicleta que tenho à porta da minha casa, que está na rua, vou até outro sítio e deixo-a lá trancada no outro parque de estacionamento das bicicletas. E outra pessoa qualquer depois agarra nela e a leva. Não, o de Aveiro é gratuito, ou seja, o de Aveiro, as bicicletas estão soltas, não tem o tal sistema eletrónico. É que isto aqui evita que haja operadores e evita o vandalismo, porque a pessoa está bem identificada com o cartão, sabe-se que se a pessoa levantar aquela bicicleta e ela não aparecer, há um termo de responsabilidade também, claro. Eu já utilizei vários sistemas de partilha de bicicleta, Barcelona, Lyon. O de Londres não, porque é recente, eu não tenho lá ainda não fui lá desde que eles têm o sistema. E são sistemas que funcionam muito bem, porque há responsabilização da pessoa.
sabe-se quem é que levanta a bicicleta, porque a pessoa está identificada com o cartão. E é muito interessante pedalar por uma cidade, visitar uma cidade em bicicleta. A Presidente de Câmara de Campo Maior, uma senhora com uma energia e com uma força, eu soube-o antes, que ela tinha sido vítima de violência doméstica por parte do marido, e pensei que a senhora estivesse de alguma forma fragilidade, mas mostrou uma força extraordinária, uma recuperação muito boa. E claro, gera uma Câmara, que só isso mostra também a sua força. Passei lá no dia do Festival das Cebolas, não sei se vocês conhecem, mas é um festival muito interessante, onde se promovem, claro, cebolas. Aquele senhor mais pequenino, o maior é meu amigo, isto é no entroncamento, a terra dos fenómenos. Este senhor mais baixo é invisual. Ele ouvia a rádio às segundas-feiras de manhã e ouvia o meu relato. Portanto, e desde o início, que ele começou a mandar mensagens quase todas as segundas-feiras, olha, ouviu na rádio, desejo-lhe boa sorte, espero que não tenha nenhum acidente, que tudo corra bem, quando passar o entroncamento tem que vir visitar. E todas as semanas ele fazia isto, todas. Claro, quando eu passei no entroncamento, caramba, tive que visitar o senhor, tive a conversar um bocadinho com ele, ele adorou, foi um momento muito agradável para ele e para mim, claro. E eu contribuí com a força que ele me foi dando pela viagem, contribuí eu também, pois, e tentei transmitir alguma força para a vida. Não é fácil ser visual em Portugal. Um dos muitos momentos por onde eu vou passando, como andava em estradas secundárias, que eram Bocamais, Tascas e aldeias, e posso dizer-vos que não me lembro de ter pago uma mini ao longo de 4 meses. E caramba, vocês podem ver. Bastava verem a bicicleta estacionada lá fora, com aquela carga toda, não é? E as pessoas acabavam invariavelmente por meter conversa. Então, mas você é português? Porque a primeira pergunta. Muito um estrangeiro maluco aparece por aí, não é? Português, pá. Então, mas o que é que anda a fazer? Pois, lá começava a falar, pá. Ao fim de 10 minutos eu queria pagar a mini e não me deixavam e não me convidavam para mais uma rodada. E esta troca também de experiências com as várias pessoas que, apesar de sermos um país pequeno, há muitas semelhanças, mas há muitas diferenças entre os estilos de vida, formas de pensar, maneiras de estar, porque o país tem orografias diferentes, tem climas diferentes, tem influências de outros povos diferentes, não é? O norte do país teve uma influência, o sul do país teve outra, e isso caracteriza-nos. E é extraordinário ter vivido essa experiência. Aqui uma equipa de profissionais de Torres Vedras, de ciclismo, que fizeram comigo a etapa Alenquer de Torres Vedras. De resto, houve uma empresa em Torres Vedras que me patrocinou a bicicleta. Claro, tive de passar por lá também. E estou mesmo a terminar. Depois de fazer a viagem, é normal que as pessoas que fazem algo diferente, algo fora do comum, são pessoas para quem há uma certa curiosidade em ouvir. Contar a sua história, contar a sua experiência, o que é que fez, o que é que viveu, que odisseias é que teve, o que é que sentiu. Isto aqui é da TVI, no programa Você na TVI, exatamente, com o Gocha, pois estava ali, com o Gocha e com a Fernanda Ferreira. Nesse dia o Gocha não estava lá, por qualquer razão, mas estava ali e foi muito interessante ter esta conversa. Curiosamente, o tema era a Poderosa. Portanto, nessa semana, foi lá numa sexta-feira, durante toda essa semana, o tema era a Poderosa, que é como quem diz a vagina. Portanto, eles andaram a semana toda a levar especialistas a falar da vagina e houve uma senhora brasileira que editou um livro em que chamou a vagina a Poderosa. Pronto, e ela apresentou-me desta maneira, antes de eu entrar no estúdio. O único homem em Portugal que tem uma Poderosa, que era a bicicleta. Portanto, a partir daí desenvolveu-se toda uma conversa engraçada à volta da Poderosa e da bicicleta. E que foi muito engraçado. Ok, esta foi a experiência que eu tive a viajar em Portugal. E desta experiência acabou por nascer uma ideia que foram as próprias pessoas que me foram dando, que foi Paulo, tu estás a registar os caminhos por onde andas, caramba, tu tens aí fotos espetaculares, andas a passar por sítios lindíssimos. Eu havia sítios, posso dar-vos um exemplo, no Douro, que eu tinha uma reunião marcada na Câmara Municipal para as 3 da tarde. Eu arranquei de manhã, normalmente arrancava-se de manhã, no verão, arrancava-se às 7h30, 8 da manhã, para ir pela fresca. Mas ali a meio, tipo pelas 11 horas, eu parei num sítio, numa tasquinha, na estrada, junto ao rio, com uma imagem espetacular para o lado norte, que ainda para mais estava a ser iluminado pelo sol, o sol está do lado sul. Tinha ali um anfiteatro, uma coisa brutal, e eu disse para comigo, caramba, vou já tirar aqui. Telefonei para a Câmara, vamos adiar a reunião para as 5 da tarde, porque eu estou aqui atrasado e tal, tive um problema. Então eu parava nos sítios só para usufruir deles, para olhar à volta, para tirar fotografias, para memorizar aquele instante. E depois como eu levava o Magalhães 2 com uma pena de banda larga, eu às vezes tirava fotografias no momento e punha ou no Facebook, ou mandava por uma para os amigos, que inveja, a malta toda no escritório a trabalhar, e eu ali, em trabalho também, porque um dos objetivos desta viagem foi de trabalho também como engenheiro de estradas. E daí, houve várias pessoas que me perguntavam recorrentemente, mas estás a georreferenciar os caminhos para outras pessoas poderem fazer uma viagem como esta? Eu, não, na altura nem GPS tinha, nem sabia o que era um GPS, quanto mais. Tinha um mapa de estradas velho,
1963, que herdei de uma velhote, que aquilo tinha que são os melhores mapas porque têm as estradas mais antigas. Eu dizia que não, não estou a mudar, porque o teu objetivo não é esse. O meu objetivo é, para além de ser um objetivo profissional, há um objetivo pessoal, eu queria também conhecer o país, há outro objetivo que eu também queria conhecer qual vai ser a próxima cidade onde eu vou viver, tenho ideias daqui a uns anos, sair de Lisboa, onde estou cá há 40, não é? Houve ali uma série de objetivos, e eu dizia às pessoas que não é esse o objetivo. Mas tanta gente perguntou, caramba, isto, se calhar faz algum sentido eu começar se há tanta gente que me pergunta se eu estou a georreferenciar os caminhos, então vai daí. E nasceu desta viagem, por que não georreferenciar os caminhos, ou alguns caminhos, georreferenciar alguns caminhos por esse país. Penso que está... acho que ainda melhor. Bom, então qual foi a ideia que eu comecei a pensar? Bom, realmente há tantos caminhos secundários, tantas estradas lindíssimas, tanto território para explorar, tanta caminhos em terra, em macadama, em bom estado, que nos levam a visitar os sítios mais bonitos, nos fazem fugir da nossa rotina, do nosso cotidiano, que é a regra, o asfalto e o betão, das cidades, não é? Porque não, se calhar, criar um projeto onde, sem termos que construir nada, eu consiga procurar aquilo que já existe, mas que seja válido do ponto de vista rodoviário, da segurança rodoviária. Eu sou engenheiro de estradas, consigo perceber a classificação de uma estrada e o seu índice de segurança, que a envolvente paisagística ou arquitetónica seja válida para turista, então por que não criar um projeto onde se identificam isto? Será que é possível? Então, quando cheguei, no dia 22 de setembro, não logo no dia seguinte fui lá começar a trabalhar, não é? Porque eu tirei 4 meses da minha vida profissional, mas comecei a amadurecer a ideia de, por que não experimentar, se calhar, procurar alguns caminhos. Então comecei a falar com alguns amigos, algumas pessoas também viajam muito em BTT, não 4 meses, não é? Com tanto tempo. Conheci um casal, o casal de Ovar, curiosamente, que já deu aí a volta, fez Ovar Macau, há 2 anos atrás. Aconselhei-me também com eles, e comecei a procurar, então o que é que eu vou fazer? Deixa lá ver se eu consigo ir de Lisboa a Évora, por estradas secundárias, por caminhos com pouco trânsito e que sejam bonitos. E assim comecei a procurar alguns trilhos na internet, pessoas que já tinham feito algo parecido. Comecei a contactar com outras pessoas, olhar bem para o mapa, para o Google Earth, através das imagens de satélite, que é muito bom para perceber onde é que há vias de comunicação, e de repente meto uma estrada, Em maio de 2011, meti uma estrada, terei uma semana de férias, vou fazer Lisboa-Évora de bicicleta, andar por aí a procurar. Pelo caminho, quando cheguei a Mora, já estava fascinado, só em 2 dias que eu fui daqui para Corucho, de Corucho fui para Mora, e quando cheguei a Mora começam a dizer, mas porquê Évora? Quer dizer, Évora, pronto, é antes de ser bonito, mas porquê é que não ligas já isto a Espanha? Como se quisesse seguir, vais até Badajoz. Aí às tantas redimensionei o mapa, então vou até Badajoz, pronto. Então mais uns dias e cheguei a Badajoz. E não é que descobri realmente, não à primeira naturalmente, mas à 4ª tentativa, portanto, à 4ª semana de tentativa, descobri 334 km que ligam o Montijo a Badajoz por caminhos de estradas secundárias. Quando passamos nas cidades temos ciclovia ou não, mas temos também caminhos secundários, mas fora das cidades nós temos caminhos em macadame, temos estradas secundárias, temos acima de tudo o resto do território que nós não visitamos. Quando nós andamos a viajar no nosso carro, nós visitamos a cidade A, a cidade B e a cidade C. O que há pelo meio, não vivemos, não experienciamos, não é? Porque vamos com pressa para chegar a outra cidade. De bicicleta, eu vivo cada metro. Vivo não só o caminho, mas toda a envolvente. Desde as experiências com os lavradores, com animais, fugir de vacas, ver os coelhos a atravessarem-se à nossa frente na bicicleta, fugir de vacas. Porque eu na altura não sabia. As vacas não nos atacam, exceto se nós fomos direto ao bezerro. O instinto de proteção da progenitora faz com que ela queira defender o bezerro. Portanto, só aprendi isso à força, mas aprendi. Pronto. E agora já, quando vejo um bezerro, fujo do bezerro. Okay? Porque é o bezerro que mete medo, não é? Okay? Exatamente. Isto é uma apresentação que eu tenho para convencer os autarcas, aí não só, das vantagens do turismo em bicicleta. 44 mil milhões de euros é quanto gera anualmente na União Europeia mais Suíça o mercado do turismo em bicicleta. Portugal não tem uma franja sequer de 0,00001. O que é que eu fiz quando cheguei então desta viagem? Comecei a procurar o que é que há lá fora. O que é que os estrangeiros que andam tanto de bicicleta, não é? E que são mais ricos e desenvolvidos que nós, andam de bicicleta, quer no dia-a-dia, quer em viagem. Esqueci-me de dizer, por cerca de 1 dúzia de vezes, cruzei-me com estrangeiros a viajar em Portugal em bicicleta. O que mais me fascinou foi um casal de belgas, que já tinham sido da Bélgica, em bicicleta, portanto estavam a pedalar por Portugal, e encontrei-os ali na zona da Beira Baixa.
Ele trazia um outro lado com a carga, portanto, o mais pesado, e ela trazia outro lado com os 2 putos. Já vinham da Bélgica, assim. Para vocês perceberem a cultura que há de, acima de tudo, partilhar da natureza. Partilhar uma viagem. Claro que eles têm que ter tempo para fazer isso, 2 meses, só, não sei. Mas eles estavam a viajar com a carga e com os miúdos em bicicleta pela Europa, pelo sul da Europa. Isto é a página da Rede Suíça de Ecovias, uma página extraordinária, muito bem feita. Tenho um amigo do Porto, curiosamente, que me albergou no Porto quando eu passei por lá, que ele viaja imenso à Suíça a fazer a rede Ecovias. Já fez a 8, a 12, a 15, depois faz umas regionais, depois anda ali para a frente e para trás, depois diz agora vou fazer as montanhas, pumba, depois ele faz uns vídeos, mete no YouTube, que lhe é de meter inveja. A rede norueguesa de Ecovias, conseguem ver aqui algumas imagens. E chamo-vos a atenção, por exemplo, para esta imagem que aqui está. Caramba, isto parece uma infraestrutura criada de propósito para as bicicletas. Não, aquilo é um caminho de tratores, que eles utilizam na rede. Porquê? Porque é o caminho mais natural. Quem gosta do turismo de natureza não quer asfalto. Portanto, muitas vezes são as vias de comunicação existentes que nos levam a passear pelos sítios mais bonitos. Os nossos amigos espanhóis já estão um bocadinho à nossa frente, não muito, mas já estão à nossa frente. E aqui na Andaluzia descobri que há um projeto muito interessante que uniu várias regiões, vocês podem ver ali no mapa, em que o que é que eles fizeram? Criaram um roteiro com cerca de 2.000 km. É para BTT, portanto, não é para turismo de bicicleta, portanto, temos de ter ali alguma capacidade física. Mas o que eles fizeram foi criar um roteiro com um roadbook, em que basicamente diziam para onde ir, etapas de 30 a 40 km, e depois davam algum apoio escrito, que é onde dormir, onde comer, onde é que há lojas de bicicleta, os números úteis de emergência, por caso de haver um acidente. Estas são algumas das fotos das paisagens que vocês veem nesses 2.000 km a pedalar pela rede do Transandaluz. E vejam que, tirando aquele caminho de montanha em cima e a praia, os restantes caminhos são caminhos perfeitamente válidos. São caminhos que levam às quintas, para os lavradores utilizarem, que são arranjados de vez em quando pelas câmaras. E com esta ideia, eu acabei por me lembrar, se calhar eu posso fazer o mesmo. E foi quando comecei a fazer o Lisboa-Badajoz, para provar a mim mesmo que era possível, que Portugal também tem essas vias existentes e que nós não precisamos construir nada. Portugal já tem todo o hardware que necessita. O que nós temos agora que fazer é usar o nosso software, que é a nossa cabeça, para utilizar aquilo que existe e começar a dar-lhe rendimento. Às vezes vou fazer apresentações a cursos de empreendedorismo e já estou a falar neste projeto em particular e há alunos que me apresentam projetos de 250 mil euros. Porra, se é só pedir, porque é que me pedes meio milhão? Ou 2 milhões? O problema é que na altura em que nós estamos, ninguém empresta dinheiro a ninguém, ou é difícil arranjar dinheiro para esse tipo de projetos. Então, por que não fazer um projeto low cost? Por que não olhar para aquilo que existe à volta e potenciá-lo? Por que não unir algumas pessoas que já estão no mercado e se calhar trabalhar com elas? Sermos empresários nós próprios. Bom, então vai daí para o projeto Ecovias de Portugal. A página é ecoviasportugal.pt. Está lá registado o Lisboa-Badajoz, em que vocês veem uma série de fotos. Por acaso esta imagem aqui não é do Lisboa-Badajoz, é em Palmela. Alguns caminhos em Palmela que eu já referenciei. E que no fundo o que é que nós damos nesta página? Uma série de caminhos. Damos aqui uma série de fotos como teaser, como provocador para estimular as pessoas a fazerem estes percursos. Damos um mapa dinâmico, podemos fazer zoom, aproximar, afastar, mudar para a imagem de satélite, aquelas coisas de internet que nós hoje em dia temos, e um roteiro turístico. Isto é um book, um livro em que nós clicamos e as páginas vão passando e acabam por ter toda a informação útil desde as etapas, o que vamos ver, o que vamos visitar, mas também onde dormir, onde comer, o que fazer, o que é que aquela vila tem de interesse para eu visitar, o que é que qual é a gastronomia que se aconselha ali, etc, etc. Isto é um exemplo do mapa que se pode ver naquela página, neste caso aqui está em Torres Vedras. Estamos a trabalhar com a Câmara de Torres Vedras a georreferenciar roteiros turísticos e para BTT. Esta é uma imagem do roteiro turístico ampliado. Portanto, é um livro A4 que pode ser impresso para quem quiser, é tudo gratuito. E como é que nós fazemos isto se nós não construímos nada e não colocamos sinais ao longo do caminho? GPS. Global Positioning System. Muitos de vocês têm um aparelho GPS no vosso bolso. Os atuais smartphones, ou telemóveis de última geração, têm, na maioria deles, GPS, na sua grande maioria. O ano passado, em Portugal, venderam-se 1,1 milhões de smartphones em Portugal. Em 2 ou 3 anos, um terço ou metade da população vai ter um smartphone. Nem sequer precisam comprar um aparelho de GPS que custa 300 ou 400 euros para andarem na bicicleta. O que vocês veem ali é o guiador da minha bicicleta. A imagem do lado direito é mais perceptível. Eu tenho um mapa, uma imagem de satélite por baixo, e tenho uma linha azul que indica o caminho que eu tenho que seguir. O ponto vermelho é o sítio onde eu estou. Ou seja, com isto, nós conseguimos evitar a construção de hardware, seja de vias,
seja de sinalética. E no roteiro, na página, o que é que nós temos? Um link em que vocês clicam e descarregam o ficheiro para o GPS, que é um ficheiro GPX, para quem conhece estas coisas. É só copiá-lo aqui para o vosso aparelho, ativá-lo e seguir viagem. Portanto, e desta forma, nós já estamos a trabalhar com algumas câmaras, porque eu transformei isto num modelo de negócio. Eu tinha-vos dito que isto era uma paixão, e o que eu estou a fazer agora já é vender roteiros turísticos em bicicleta em várias câmaras. Porque as câmaras não têm 5 milhões de euros para construir, seja o que for, não é? Como é o caso de algumas ecopistas, cá por aí, que custaram não sei quantos milhões. Mas já, agora não há milhões para gastarmos. Aliás, há câmaras que nem um cêntimo podem gastar sem a autorização do Estado, não é? Porque estão mesmo apertadas. Portanto, quando eu lhes digo, olha, por um ínfimo disso, vocês pagam o meu trabalho e em 2 meses eu georreferencio-vos os melhores caminhos, identifico-vos os pontos históricos e os pontos de interesse e património que vocês tenham. Às vezes identifico coisas que eles nem conhecem. Eu descobri uma ponte romana que ninguém sabia que lá estava. Porquê? Porque há gerações que ninguém utilizava aqueles caminhos. Porque, portanto, desde que se abandona a agricultura, os caminhos vão ficando vazios, ninguém passa por lá, perde-se a memória histórica das coisas. E eu às tantas estava a perguntar numa câmara, e aquela ponte naquele sítio, mas qual ponte? Eu tive que mostrar fotografias, e caramba, que isto já ninguém sabia desta ponte aqui. Porquê? Porque a memória histórica vai-se perdendo, não é? E às tantas o turismo reduz-se à vila, àquilo que está na vila, ou àquela quinta, ou a são estas pequenas coisas que nós vamos encontrando pelo caminho. E só para terem uma ideia, para terminar, algumas fotos do Lisboa-Badajoz, que eu tenho aqui, que já o fiz depois de o ter georreferenciado algumas vezes com alguns amigos, até para ter o feedback deles, para perceber se gostam do conceito, o que é que há a melhorar. Isto, por exemplo, é um estradão ali à saída do Montijo. Reparem que eu pedalo, sei lá, não chega a 1 hora a pedalar, 40 minutos, e saio do Montijo por caminhos destes, em terra batida, que ligam às quintas, ao Monte Rural, etc. Caminhos em bom estado. Esta, curiosamente, é uma... Eu desconhecia completamente esta ponte. Parece a 25 de Abril, é exatamente a 25 de Abril no que respeita à estrutura, à engenharia estrutural. Ela foi criada, foi desenhada e criada pelo engenheiro Edgar Cardoso, a 5 anos antes de construírem a ponte 25 de Abril. Ora bem, como o engenheiro Edgar Cardoso era comunista, o Salazar não gostava dele, então mandou construir a ponte 25 de Abril a um consórcio estrangeiro. Curiosamente é exatamente igual a esta, só 14,6 vezes maior. Portanto, esta ponte foi construída para servir de teste à ponte 25 de Abril. Está lá, é muito gira a estrutura, é exatamente igual em termos estruturais. Desculpem, em Avios. Fica a 7 km de Avios, numa localidade chamada Hervedal, num dos braços de água da barragem do Maranhão. Um sítio lindíssimo per si, até pelo espelho de água que tem. Isto é um caminho, perto de Cruz, junto ao rio Sorraia. Vocês estão a ver, é um arrozal. Para alturas de junho, mais ou menos. O arroz é semeado em maio, mais ou menos. Portanto, de junho já temos ali aquele verdinho com toda a zona inundada de água. Isto é um caminho que leva a uma quinta lá mais à frente, que depois continua, que está bem tratado e ótimo para se andar de bicicleta fora de asfalto. Não é BTT, é turismo. Isto foi um grupo com quem eu pedalei em julho do ano passado. 6 dos miúdos que aqui iam eram adolescentes, entre os 13 e os 17 anos, que estavam numa casa de reabilitação chamada SOS, Aldeias SOS, da Guarda, onde eles apanham miúdos que têm problemas familiares e albergam-nos, educam-nos, e quando eles têm 18 anos já têm capacidade, ensinam-nos a ser autónomos. E os miúdos adoraram, eles adoraram a experiência, adorámos nós, aprenderam eles e aprendemos nós com os miúdos. Porque todo o sofrimento, viajar em bicicleta é conseguir ultrapassar-nos a nós próprios. No esforço físico, no esforço mental, a vários níveis. Aqui também um arrozal, na mesma zona, na zona de Cruz. Curiosamente, quem vai ali é Ana Galvão, num dos passeios que nós fizemos, ela quis ir. Já tentei convencer o marido, o Nuno Markle, mas ele não sabe andar de bicicleta. Portanto, pode ser que no futuro eu faça isso. Um canal de rega junto a Mora. Portanto, vocês estão a ver, é um canal de rega que transporta água para os arrozais, e há caminhos ao longo do canal que nós podemos facilmente utilizar com a nossa bicicleta. Sem recurso a construções, sem recurso a investimentos avultados, já oferecendo por GPS, criando um roteiro turístico e dando isso gratuitamente às pessoas. Quem é que financia isso? As câmaras. Porque elas têm todo o interesse a que as pessoas lá vão para consumir, para almoçar, para dormir, para dar vida até aos próprios caminhos. Barragem a sul do Cameiro, entre Mora e Avis. Não passadiço, que eu não sei se tenho aqui fotos, por acaso não tenho. Mas as zonas mais bonitas, na minha opinião, são as zonas junto à água. É extraordinário pedalar junto a linhas de água, ribeiras, lagos, açudes, etc. Pleno Alentejo, a caminho de Estremoz, vejam aquela imensidão de castanho. Isto faz lembrar que há uns meses houve um suíço que me mandou um mail, estava interessado em andar cá por Portugal, e eu, para provocá-lo, disse-lhe assim, em inglês, claro: tu és maluco, ok? Tu tens um dos melhores países para pedalar, Suíça,
esse verde, uma rede extraordinariamente bem identificada para bicicletas. Ele disse, é por essas duas razões que eu quero ir a Portugal. Primeiro, estou farto do verde, quero ver castanho. É verdade, não é? Eu queria fugir do verde. E segundo, estou farto das coisas todas organizadinhas. Quero ir um bocadinho à aventura também. Enfim, é isso que faz decidir, por exemplo, vir pedalar por Portugal. Que há algumas pessoas que vocês estão a ver também, nesse passeio que eu fiz. E esta é a última foto que eu tenho para vos mostrar. Lisboa a Badajoz em bicicleta são 7 etapas. Portanto, nós criámos um roteiro turístico para ser feito em 7 dias. Pedalar de manhã, 3, 4 horas nas calmas. E da parte da tarde, usufruir, descansar. Sei lá, eu em Coruche posso ir aprender a andar de cavalo. Num picadeiro. Em Mora posso ir visitar o Fluviário, que é uma espécie de oceanário, mas de peixe do rio. Em Avis posso ir dar um mergulho à barragem do Maranhão. Ou seja, pedalar de manhã e descansar de tarde. São 334 km no total das 7 etapas. O miúdo que vocês estão ali a ver é o Gustavo. Atrás vai o pai, Gonçalo, arquiteto, trabalha na Câmara Municipal de Seixal. Eles arrancaram um dia antes de nós. Nós arrancámos num domingo, para fazer os 7 dias. Eles arrancaram um dia antes de nós, com o receio que o miúdo se cansasse, que fosse um ritmo mais lento, e nós estávamos a planear apanhá-los algures a meio do caminho. Eles chegaram um dia antes de nós, a Badajoz. Portanto, o miúdo conseguiu fazer os 334 km, portanto, os 40, 50 km por dia, sem se cansar, ou melhor, cansou-se, claro, mas sem desistir, e conseguiu fazê-los nos 7 dias que nós, adultos, também o fizemos. Portanto, se uma criança de 7 anos consegue fazer e adora, e vai lá para a escola contar aos amigos a aventura que fez com o pai, os adultos também adoram. E como dizia o diretor das aldeias SOS, andar de bicicleta é uma excelente forma de pôr pais e filhos a conversar. Porque naquele instante em que nós vamos a pedalar, naquele instante em que nós vamos, de alguma forma, a sofrer, fisicamente, mas claro que não é um sofrimento extraordinário, mas vamos ali a trabalhar com o nosso corpo, com a nossa energia, a usufruir das paisagens mais extraordinárias que nós podemos ter em Portugal. Isso promove o diálogo entre gerações. E era isso que eu vos queria transmitir aqui, que é o turismo em bicicleta é uma excelente forma de as pessoas se voltarem a juntar e unir. Porque todos fechados num carro, com uma lata de 1 tonelada, 4 ou 5 pessoas, a viagem não é de todo agradável. E no fundo o que o turismo em bicicleta faz é isso mesmo, aproveitar a viagem. E na viagem, metro a metro, descobrir um território extraordinário. Eu tenho pedalado agora nestes 2 concelhos com que já estou a trabalhar, e eu posso dizer-vos que cada vez que vou pedalar eu dou comigo, parado num sítio, para questionar-me porquê que eu nunca tinha estado aqui. Porquê é que este sítio existe, mas nunca ninguém disse que ele existia. Porquê é que há aqui este vale com esta ribeira que não está a ser utilizada ou potenciada para as pessoas cá passarem, seja a caminhar, seja a bicicleta, seja a cavalo, já se fala muito também nos passeios equestres em Portugal. E é todo este turismo de natureza que potencia o território, os seus recursos já construídos, neste caso os caminhos, mas também toda a parte arquitetónica, seja a nova, seja a antiga e a histórica. E é esse o desafio que eu vos deixo. Pedalem em breve, quando ouvirem que vamos inaugurar o roteiro turístico aqui de um concelho próximo. Vocês peguem na vossa bicicleta, peguem no GPS e deixem-se levar. Nós vamos fazer roteiros para fim de semana. Em Portugal, a cultura de viajar em bicicleta ainda é muito embrionária, pelo que estamos a começar por 2 dias. Ou seja, vão no sábado de manhã, pedalem, durmam, pedalem no outro dia e voltem para casa no domingo à noite. É muito interessante, estamos a criar várias opções de viajar em comboio com a bicicleta, viajar em autocarro com a bicicleta, viajar de carro naturalmente, e começar por viajar 2 dias é o mote para depois começarmos a querer viajar uma semana, a querer viajar um mês, e quem sabe, como agora o Tiago e a Telma, um casal do Montijo que arrancou há 15 dias do Cabo da Roca em Sintra e já vai a caminho da Noruega. Portanto, já vão em Espanha. Portanto, eles tiraram 9 meses das suas vidas para viajarem, porque também começaram nestas pequenas coisas, um passeio aqui, um passeio ali. O Tiago ajudou-me a explorar o Lisboa-Badajoz, terrestre ele fez o caminho para chegar a Badajoz, para a Telma, e eles vão numa única bicicleta, de 2 lugares, uma tandem. Portanto, o que é ainda mais giro, não é? Muito obrigado. Podem colocar questões, se quiserem. Já agora houve uma coisa que eu não vos disse, mas acho engraçado dizer-vos. Uma das coisas que eu descobri nesta viagem foi a pessoa com quem agora ando. Conhecia quando passei por Ovar, e foi muito engraçado, porque na altura foi a patroa dela que me convidou a ficar lá em casa. Aliás, a filha da patroa convidaram-me a pernoitar lá em casa, e ela foi lá jantar e acabámos por nos conhecer, e agora namoramos. E certamente que será por muito tempo. Mais perguntas? Ou alguma pergunta que queiram fazer? Quantos furos é que foram? 22. Mas por uma razão, má escolha de pneus. Fui mal aconselhado.
As pessoas que me aconselharam são profissionais espetaculares, conhecem o mundo da bicicleta, mas eles estão virados para duas vertentes, BTT e ciclismo. Ou seja, o turismo em bicicleta em si eles não conheciam. Qual é o problema do turismo em bicicleta? A carga. Eu levava 25 kg de carga naquelas 5 malas, mais os 80, quase. Sempre a crescer. Como? Sempre a crescer. Sempre a crescer, em regra, sim. Livros, as lembranças. Eu cheguei a trazer uma caixa de madeira com uma garrafa de vinho, um queijo e um chouriço. Ofereceram-me numa câmara. Eu não, dei cá que eu levo, não se preocupe. Com os elásticos. Okay? Eu fiz algumas viagens de bicicleta também, mas tinha um problema que era de que 50 km furava no pneu. Okay. Eu só à quarta tentativa, porque sabem que às vezes os especialistas são um bocado duros de ouvido e dizem, não, estes pneus não vão resultar. Portanto, e nós tentámos por 4 vezes. Os primeiros foi uns pneus muito finos que eles meteram, furava com frequência. Furei tanto que quando já vinha na Figueira da Foz, a descer para Lisboa novamente, eu passei-me completamente com um furtivo entre Coimbra e a Figueira da Foz e disse, pá, estes pneus é para deitar fora. Então fui comprar uns pneus numa loja de esquina, na Figueira da Foz. Aquilo deve ser fabricado em Portugal, pá, num canto qualquer. Comprei umas câmaras de ar, eu digo, a grossura da câmara de ar da borracha era uma coisa, era pesada a câmara de ar, não voltei a furar até Lisboa. De material super barato, eu com 20 euros comprei 2 pneus e 4 câmaras de ar. Enquanto que os pneus que eles cediam custam 50 euros cada um. Portanto, às vezes não tem a ver com o preço, tem mesmo a ver com o formato. O que é que eu faço agora para não furar? Além de uma escolha dos pneus certos, tem que ser largos, com grande volume, para que é para aguentarem a carga. Compro umas câmaras de ar que têm já um gel por dentro. Ou seja, microfuros, aquele gel tapa o furo. E mais, aprendi um outro truque, isto é engenheiro, que é, compro uma medida de diâmetro superior àquela que eu tenho. Ou seja, a minha roda é de 28 polegadas de diâmetro, de 700 cm, e eu compro umas câmaras de ar para a roda de 28 polegadas. Caramba, aquilo já com aquilo há não sei quantos meses, não fura, não vaza, não perde nada. E esse é o truque. Um pneu ajustado para longo curso, com algum rastro, e câmaras de ar com gel. E acredita que andas perfeitamente. Eu já me esqueci como é que se muda uma câmara de ar em viagem. Porque é bom. Tu não queres estar sempre a parar. Uma câmara de ar troca-se em 15 minutos, mas tu não queres ter aquela falta de sensação de segurança de que, pá, vou furar. E depois quando se viaja em estrada, normalmente em Alcatrão, apanhamos sempre alguns troços de Alcatrão, viajamos na berma, por questão de segurança. Ora bem, é na berma onde os carros menos andam. Logo é a berma que está mais suja. Tem vidros, tem ferros, tem detrito, isso também fura com mais frequência. Mas uns bons pneus e umas câmaras de ar com gel resolvem o teu problema. Aliás, o Tiago e a Tal ainda não furaram nenhuma vez. Já há 2 semanas que eles estão em viagem. Portanto, e são 2 a montar na bicicleta. Portanto, a carga é... Mais a carga, acho que eles levam 25 ou 30 kg também. Eles levam saco de cama, levam quase a vida toda deles ali para 9 meses, não é? Mais alguma questão? Qual é o site? Ecoviasportugal.pt ecoviasportugal.pt Eu espero daqui a uns tempos conseguir comprar o ecovias.pt, mas pertence a alguém. Pode ser que essa pessoa o abandone para simplificar, mas para já é ecoviasportugal.pt. Se quisermos falar um bocadinho de empreendedorismo, tudo aquilo que vocês viram sou eu que faço. O design da página, a página, procura de trilhos, contacto com os presidentes de Câmara, procura dos caminhos no terreno, sei lá, tudo aquilo que é necessário fazer, sou eu que faço, para já nos meus tempos livres, porque ainda não é isto que me dá um rendimento para eu conseguir sobreviver. Sou engenheiro, sou professor, e nos tempos livres é que vou conseguindo ir avançando um pouco. Aquele equipamento ventoinha que depois ligava à luz, isso aí foi feito por ti ou foi comprado? Não, foi-me oferecido por acaso, por um rapaz que na altura comercializava estes produtos, acho que ainda comercializa, produtos ligados às energias renováveis. Ele agora já está mais na área dos painéis solares, não é? Grandes, aqueles para ter em casa. Mas ele comercializa umas malas, umas mochilas que têm os painéis solares, que te carregam uma bateria que está lá dentro, que depois te carrega o telemóvel. Aquele gerador eólico também foi ele que me ofereceu, que comercializa. Aquilo custa para aí 20 euros. Mas é ótimo porque aquilo depois tem uma lanterna. Não só tem um cabo para ligar ao telemóvel para carregar, como tem uma lanterna para dar luz à noite. Portanto é um conceito interessante. Se bem que eu sou um pouco cético em relação à questão das renováveis. Eu não tenho bem a certeza se o que ambientalmente custa a produzir uma ventoinha destas, ou utilizar pilhas recarregáveis, nós tínhamos que analisar uma série de coisas para perceber o que é que ambientalmente é melhor. Portanto, quando nós vemos todos estes gadgets, não é? Se calhar as pás da ventoinha foram feitas na China, o lítio das baterias veio do Canadá, que depois o lítio teve que viajar até a Austrália, onde eles transformam aquilo em pilhas, depois todo o equipamento foi montado na Alemanha e depois veio para Portugal. Portanto, às vezes tenho dúvidas se calhar comprar uma lanterna perfeitamente banal
e pôr pilhas carregáveis e carregá-las em casa, se ambientalmente, ao longo de 20 anos ou 30, há sempre aqui algumas contas a fazer quando falamos do ambiente. Okay? Sempre. Okay. Mas é um gadget interessante, dá-te autonomia. Essencialmente foi isso que eu senti. Porque eu tive dias em que viajei 2 etapas, ou seja, às vezes fazia uma viagem de 30, 40 km, reunia, percebia que o dia é longo, no verão, com mais 3 horas chegava a outra cidade. Então avançava logo para outra cidade e às vezes tinha etapas de o dia inteiro. Portanto, e tinha sempre carga no telemóvel. E houve ali uma vez uma alteração que eu fiz para alimentar a bateria do Magalhães. Aquilo já estava a ir abaixo, então ligar o Magalhães para carregar um bocadinho a bateria. É interessante como gadget. Mas eu diria que se calhar, a não ser que vais viajar para o deserto do Saara durante 3 semanas, em Portugal, enfim, tu a cada 10 km tens uma tasca, um café de estrada, consegues carregar os aparelhos. Eu, por acaso, fiz o percurso de Troia em Sagres de bicicleta, mas tínhamos a vantagem dos parques de campismo, podíamos carregar lá. Exatamente. Mas senti essa necessidade, por exemplo, se eu tivesse que usar um GPS para fazer esses tais percursos, tinha que ter uma fonte de alimentação. Tens. Estes aparelhos duram 4, 5 horas com o GPS ligado, é a experiência que eu tenho com o meu. Então o que é que eu faço? Levo a mala. Porque a mala carrega a tal bateria, que quando o telemóvel começa a falhar, é só ligar o cabo e dá-me para o resto do dia. Não tem qualquer problema. Portanto, nesse aspecto. Mas agora o que é que podes fazer? Há uma solução interessante que é, há umas baterias que podes comprar, também custa 20 euros, aí, carregas em casa, levas aquilo contigo, quando a bateria do telemóvel falha, com o cabo, carrega-te o telemóvel. Ou seja, não precisa estar, se calhar, dependente do sol ou do vento. Portanto, é isso que eu faço agora. Na prática, o que eu fiz foi tirei as baterias da mochila com os painéis solares, que carrego à noite ou em casa, e aquilo dá-me para 2 ou 3 cargas da bateria do telemóvel. Porque em Portugal, eu nunca estou isolado. A não ser que faças campismo selvagem, ou queres ir mesmo como se chama, em autonomia total, que é, levas a tenda, levas a comida, portanto aí se calhar fará sentido essa autonomia energética. Mas mesmo assim, eu tenho um amigo que, eu não sei se vou conseguir pôr aqui a foto da minha bicicleta, mas as bicicletas agora têm um dínamo na roda da frente. Esse dínamo, que serve para produzir luz, à luz da frente e de trás. Eu tenho um amigo que ele é todo artimanhas da eletrónica. O que é que ele fez? Ele, aqui não se vê por acaso para usar, o meu está ali escondido no eixo da roda, mas é um dínamo agora dos novos, de nova geração, já não é daqueles que cola o pneu, que faz um grande barulho e um atrito. Portanto, é um dínamo que está mesmo no eixo da roda, que produz eletricidade para as luzes da frente e de trás. Ele ligou o cabo a 4 pilhas recarregáveis, portanto, aquilo está sempre a carregar as pilhas e quando precisa liga o telemóvel lá. Portanto, e há soluções interessantes a esse nível. Basicamente é um acumulador de energia, tu tens na bicicleta ligado ao dínamo da roda da frente e quando precisas de bateria no telemóvel, e eu preciso, porque os telemóveis, às vezes ando o dia inteiro a pesquisar trilhos, não dá de conselho. Começa às 8 da manhã, acaba às 6 da tarde. Preciso de 2, 3 cargas de telemóvel. Esse dínamo, não faz atrito? Não faz atrito quase nenhum. Eu ando sempre com ele ligado. Quase zero. Não sentes aquilo. Mas agora também há uns magnéticos que tu metes na roda. Exatamente, no ar da roda, metes o ímã na janta, a parte fixa e depois aquilo passa também. O atrito é quase nulo e produz muita luz mesmo. Já lá vai a tecnologia antigamente a pasteleira, não é? Quer dizer, nós sofríamos para andar de bicicleta na cidade ou a viajar. Agora, com mudanças, com materiais mais leves, com autonomias de gadgets eletrónicos deste tipo, velocímetros, telemóveis, GPS, portanto, já há alguma facilidade em nos metermos à aventura. Que ainda continua a ser uma aventura e grande aventura. Não é? Porque a bicicleta per si é uma grande aventura. Agora, podemos criar alguns confortos para nos dar alguma segurança, alguma fiabilidade, conseguimos chegar ao destino. Não tem qualquer problema. E mais em situações de emergência, o telemóvel, não é? Precisamos sempre de... É bom ter alguns números disponíveis e alguma bateria no telemóvel, para se alguma coisa acontecer. Felizmente, nunca me aconteceu nada, nem às pessoas que eu conheço que já viajaram. Obrigada. Não? Obrigado.